Olá, graça e paz, começando o nosso podcast direcionado para você que está chegando na nossa igreja, que está vivendo esse momento do novo nascimento, de ter entregado a vida para Cristo e agora viver uma transformação extraordinária. Os estudos que serão ministrados e colocados aqui para você vão te ajudar a entender esse processo de transformação na sua vida e eu tenho certeza que será a bênção para você. Então, nosso desejo é que as ministrações aqui colocadas possam te ajudar nessa caminhada cristã, nesse novo tempo onde você está descobrindo que você tem um pai e você agora tem uma grande família, que é a Igreja do Senhor. Para me ajudar a fazer isso comigo, minha querida esposa Aline Ventura com a gente, para nos ajudar nesse bate-papo aqui, para explicar um pouquinho sobre o novo nascimento. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para caminharmos juntos nesse processo de crescimento espiritual e de consolidação dessa jornada de fé na nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Maravilha. Para começar, antes da gente falar especificamente do tema de hoje, a gente precisa explicar que esse início a gente está falando sobre doutrina. A doutrina é fundamental, é um princípio da fé que você precisa entender para que você viva plenamente essa transformação do Senhor. A Igreja Metodista, nós somos pautados, temos uma ênfase, podemos assim dizer, na graça de Deus, tá? Então, nós vamos iniciar esse processo falando sobre 3 aspectos da graça. E o primeiro de hoje, qual que é, Aline? Hoje vamos falar da graça preveniente, a graça que resgata. A graça preveniente é um conceito de extrema importância na teologia wesleyana e na tradição da nossa igreja, na tradição metodista. Essa graça, ela se refere à graça de Deus que opera na vida das pessoas antes mesmo que elas tenham consciência disso. Por isso ela é chamada de preveniente, ela vem antes, preparando o nosso coração, o coração humano, para a recepção do Evangelho. Antes mesmo que pudéssemos ter consciência da salvação ou da perdição, a graça veio para nos resgatar. E o que é a graça preveniente, pastor? Fala para nós. A graça preveniente é a ação inicial de Deus em nossa vida, que nos atrai para Ele e nos capacita a responder o seu chamado. É a graça que começa a operar mesmo antes de termos fé. Isso é importante. A graça de Deus é o agir de Deus na nossa vida antes que a gente tenha fé. É antes da gente entender a nossa condição pecaminosa e antes de buscarmos a Deus por conta própria. Então, a graça preveniente, como foi dito, ela é a iniciativa de Deus em nos resgatar. Eu gosto de chamar que essa graça é uma graça que resgata, porque estávamos perdidos, estávamos longe e Deus foi e nos resgatou. Nos resgatou de onde? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. John Wesley, ele descreve essa graça como a presença do Espírito Santo que nos desperta. Ela nos convence do pecado e nos capacita a ter fé em Cristo. O Espírito Santo, ele não nos força. Essa graça não força a nossa vontade a fazer alguma coisa, mas nos dá liberdade de escolha. A graça vem antes, o Espírito Santo vem antes, mas eles nos dão a liberdade de escolher se queremos ou não. E do que essa graça vai nos resgatar? Então, isso é fundamental. Lembrando, é bom destacar que esse material, vai estar nas suas mãos. Você que nos ouve, tá? E está disponível no nosso site, IM Nosso Lugar, tá? E você pode pegar com a gente também, você que já está fazendo esse processo, junto com a gente, pode pegar esse material para você acompanhar com a gente os nossos estudos. Então, para a gente ter uma noção bem clara, nós somos resgatados de quê? Resgatados do pecado. Romanos 3, 23 vai falar que nós estávamos no pecado, todos estavam numa condição de pecado. Nessa condição estávamos antes da graça. A Bíblia ensina que todos nós nascemos em pecado e que sem a intervenção de Deus estamos espiritualmente mortos e incapazes de buscar a Deus por conta própria. O pecado nos separa de Deus e nos deixa em um estado de perdição. Isso tem que ficar
ficar muito bem claro para você que nos ouve, para você que foi alcançado pelo Senhor. Você não sabia disso e Deus revelou isso para você. Isso é graça que resgata, é graça preveniente, né? Somos resgatados dessa condição pecaminosa. O primeiro ponto aqui que a gente tem que destacar em relação à nossa condição antes de se entregar para o Senhor, né? Muitos acham que a vida está meio sem sentido. Sentido por quê? Porque ela vive numa condição de perdição e só mesmo Deus para nos resgatar. Então, algo bem claro que tem que ficar aqui nessa conversa para você entender que não existe em nós nenhuma condição de buscar a Deus. É Deus que foi atrás de nós porque estávamos perdidos. E a graça, ela também nos resgata das consequências do pecado. Romanos 6, 23 vai dizer que nós estávamos separados de Deus. O pecado nos separa de Deus, nos separa do nosso Criador, nos separa da fonte da nossa vida. Deus é a fonte da nossa vida, Ele nos criou, Ele soprou sobre nós a vida. E o pecado nos separou disso. A corrupção humana, ela corrompe o nosso interior. Ela nos faz nos inclinar ao mal, ao erro, ao engano, a tentar viver uma vida longe de Deus. Isso é consequência das nossas escolhas, a consequência do pecado. E aí isso nos leva também a uma escravidão espiritual. Nós estamos presos ao pecado, incapazes de nos libertarmos por conta própria. E aí o que é que vem? A graça preveniente. A escravidão, ela nos prende, nos impede de alcançar a salvação, nos impede de nos aproximarmos de Deus novamente, e é por isso que a graça vem antes, preparando o caminho para que pudéssemos novamente encontrar com o Senhor, preparando o caminho do nosso coração para receber a salvação e nos tirando dessa condição de corrupção, da condição do pecado que nos mata, que nos corrompe, que acaba com a nossa natureza, a natureza que Deus tem para nós, uma natureza de pureza, uma natureza de aproximação com Ele. O pecado, ele rouba isso de nós e a graça vem. Antes que pudéssemos ter consciência, Deus já preparou o caminho através da graça para que pudéssemos nos aproximar do Senhor novamente. Muito bem. E o papel da graça preveniente? João 6,44, João 1,9 e Tito 2,11. A graça preveniente atua antes que possamos sequer pensar em Deus. Ele nos resgata do poder do pecado e ao nos despertar para uma necessidade e também nos desperta para uma necessidade de salvação. Deus, em sua misericórdia, começa a trabalhar em nossos corações, plantando sementes de arrependimento e desejo de uma vida nova, mesmo quando ainda estávamos longe dele. Então, olha só, você que me ouve, você que nos ouve, você estava perdido e Deus te encontrou. Você vivia uma viagem e nesta viagem você estava perdido e não sabia. Tá? Então, o que Deus fez por você, Ele te buscou, Ele te alcançou. Isso significa graça preveniente, tá? Então, esse é o primeiro, é o início aqui, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, qual é o segundo ponto que a gente vai poder trabalhar, Aline? Como a graça preveniente atua? Nós falamos de o que é essa graça e agora como ela vai atuar na vida do ser humano. Então vamos lá. Como a graça preveniente atua? Ela atua despertando a nossa consciência para o pecado e para a necessidade da redenção. Então nós precisamos despertar a consciência. O pecado, ele rouba a nossa consciência do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que é santidade. Uma pessoa que não foi alcançada ainda pela graça, ela tem dificuldade com isso. Acredita que o pecado é algo relativo, mas nós, quando fomos alcançados por essa graça, temos a consciência do que é o pecado, do que é o certo e do que é o errado. E a graça, ela prepara o nosso coração para receber essa mensagem do Evangelho. Assim, a graça preveniente não nos força a crer, mas ela nos oferece o impulso inicial para que possamos escolher seguir a Deus. Então, se hoje nós escolhemos... Isso é importante destacar. Sim. Se hoje nós escolhemos seguir a Deus, é porque
a graça, ela veio preparando o caminho, nos trazendo os argumentos e nós escolhemos, né? A graça, ela não atropela a nossa vontade, ela não rouba a nossa vontade. Isso é consequência da falta de graça. Uma pessoa sem a graça, sem a consciência da graça, ela vive achando que o pecado é relativo, ela vive achando que é livre para fazer as próprias escolhas, mas na verdade é uma pessoa que vive no engano. A graça, quando ela alcança o nosso coração e a nossa consciência, ela nos desperta. E aí você pode dizer sim para a salvação ou dizer não e continuar vivendo no engano. Então, a graça de Deus, isso tem que ficar muito bem claro, muito bem entendido, que a graça de Deus não nos força a nada, né? Ela não vem atropelando a nossa vontade, pelo contrário, nos dá entendimento, né? É um impulso inicial da parte de Deus para que a gente se entregue à sua vontade. A Bíblia, quando fala que não é nem por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, significa que Deus não trabalha na obrigação, Ele quebranta o nosso coração. Então é isso que a gente precisa entender. Então a graça de Deus, ela atua de que forma? Despertando a consciência. A graça preveniente começa a operar ao despertar a nossa consciência para o bem e o mal, nos ajudando a discernir entre o que é correto e o que é errado. Mesmo antes de conhecermos a Deus, sentimos que existe algo maior que precisamos de uma mudança na nossa vida. Então a graça de Deus vai nos dando consciência. Isso é importante. Sem Deus, nós achamos que somos inteligentes, conscientes das questões da vida, mas não somos. Somente Deus é capaz de libertar a nossa mente e dar para nós aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Só a graça de Deus que é capaz de fazer isso com a gente. A segunda coisa aí, fala aí, a B, né? A graça, ela também atua... A graça também atua trazendo a convicção do pecado. Ela nos convence da nossa pecaminosidade. Ela nos convence do erro que há em nós e nos mostra que estamos em necessidade de um Salvador. É a graça que traz essa consciência de que você é pecador e você precisa de um Salvador. Sem essa convicção, nós jamais teríamos condições de perceber a profundidade da nossa separação, do nosso distanciamento de Deus. Então, é por isso que eu disse que as pessoas, elas vivem no engano, achando que estão livres, achando que podem viver como vivem, que o pecado é algo relativo, mas a graça, ela vem e traz essa convicção de que o pecado não é relativo, o certo é certo, o errado é errado, e para sair do erro, para sair do engano, para sair do pecado, nós precisamos de um Salvador. Esse é o papel da graça, essa é a atuação da graça. Maravilha. A terceira, né, o ponto C aqui, a letra C no estudo aí, como a graça preveniente atua, ela nos capacita a fé. Embora ainda não tenhamos fé salvadora, a graça preveniente nos capacita a dar o primeiro passo em direção a Deus. Ou seja, é iniciativa de Deus. Não há capacidade nenhuma em nós e é Deus que nos capacita a crer nele. Olha que coisa fantástica. Olha o que está acontecendo com a sua vida. O próprio Deus está fazendo você entender que é necessário acreditar nele, confiar nele. Ele nos dá a habilidade de responder ao Evangelho quando o ouvimos. E a última atuação da graça preveniente é que ela mantém a nossa liberdade humana. Isso é essencial, é um aspecto essencial, primordial na graça preveniente. Ela não anula o livre-arbítrio. Você continua tendo condições de escolher. É por isso que muitas pessoas conhecem a Deus, experimentam a Deus, leem a Bíblia, vivenciam na igreja e depois elas podem escolher não caminhar mais com Deus. Então Deus, ele não nos força a acreditar, ele não manipula a nossa vontade, mas ele nos oferece a oportunidade de responder ao seu amor. E essa resposta pode ser sim ou essa resposta pode ser não. Então, depende muito de nós, né? Deus, ele nos revela, a graça vem, se manifesta a nós, desperta a nossa consciência, nos mostra o pecado, nos capacita a ter fé, mas mantém a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. John Wesley, ele enfatizou isso, que a graça, ela é oferecida a todos.
todos. Todos têm condições de encontrar a graça, mas existe a escolha. Todos podem também escolher aceitá-la. Então nós podemos dizer sim para Deus ou podemos dizer não para Deus, através das nossas próprias escolhas, através do nosso livre-arbítrio. Você que está na igreja, você não é um boneco manipulado por Deus. Não somos ventrílocos nas mãos de Deus. Nós somos seres humanos, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, assim como ele é alguém que pode fazer escolhas, ele nos dotou dessa habilidade também, de fazer escolhas. E nós podemos escolher caminhar com Deus ou escolher caminhar longe dele, a partir do momento que somos conscientes de que a graça nos alcançou, somos conscientes de que temos pecado, somos conscientes da fé, nós podemos escolher caminhar com ele ou não. Muito bem, então podemos dizer, né, que a graça de Deus, ela é resistível. Em que ponto eu, como ser humano, posso decidir viver, né, do jeito que eu quero? Né? Porque quando eu me entrego para o Senhor, você que nos ouve agora, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, de repente, quando você se converteu ou está se vivendo essa transformação, muita coisa tem que ser deixada para trás. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, ou seja, há um custo. Há uma necessidade de quebrantamento. E isso, às vezes, a gente... não quero abrir mão disso, não quero abrir mão daquilo. Enfim, você precisa tomar uma decisão. Deus está esclarecendo a sua mente, despertando a sua consciência para você abrir mão daquilo que é pecado e abraçar essa nova vida. Muito bem, vamos lá. A importância da graça preveniente. Tá? A graça preveniente é essencial porque sem ela a humanidade estaria irremediavelmente perdida. Ela revela o amor de Deus que busca resgatar cada pessoa e demonstra que a salvação é sempre uma iniciativa divina. Esta graça é um sinal de que Deus está constantemente em busca de um relacionamento com cada um de nós. E é a base sobre qual construímos a nossa fé e salvação. Se não é a graça de Deus, não teríamos vida. Aplicação prática, fala pra gente aí, Aline. Vamos então para uma aplicação prática. Para o novo convertido, entender essa graça, a graça preveniente, é o mesmo que reconhecer que Deus estava trabalhando em sua vida muito antes dele ou ela, né, responder ao Evangelho. Então, Deus ele já trabalhava em nossas vidas antes que pudéssemos dizer sim ou não ao Evangelho. A graça é um convite para refletir sobre as formas pelas quais Deus já estava nos atraindo para Ele mesmo. E mesmo quando ainda estávamos distantes, essa compreensão ela deve inspirar em nós a gratidão, um desejo de responder a essa graça com fé e compromisso. Então, quando você entende que Deus já preparou um caminho para você, antes que você pudesse entender isso, antes que pudéssemos nascer, Jesus já morreu, já veio a esse mundo, já ressuscitou, já mostrou uma vida para nós, preparou um caminho, antes mesmo que pudéssemos ter essa consciência. E quando a gente entende isso, a nossa resposta, além de um sim, deve ser gratidão. Gratidão, o constrangimento diante de um amor tão grande, diante de uma graça tão grande. Em resumo, a graça preveniente é a manifestação do amor preveniente de Deus que busca resgatar a humanidade do pecado, preparando os nossos corações para receber a salvação que Ele oferece por meio de Jesus Cristo. A graça preveniente nos chama ao arrependimento e à fé em Cristo. É o primeiro passo para um novo convertido reconhecer a sua necessidade de Deus e seu estado de pecado. É uma graça que nos resgata, tirando da condição de perdidos e nos colocando e nos conduzindo à salvação. Maravilha. Agora, para a gente ir para o final, a gente precisa trabalhar um ponto importantíssimo aí, que a gente já está falando, né, durante aqui, mas é bom destacar que para esta graça é necessário responder essa graça. Né? E essa resposta é o arrependimento. É interessante falar que a gente trata um pouco com
com o novo convertido, mas não apenas ele, como o velho convertido, quem já está na igreja há muito tempo, também precisa desse processo de arrependimento. Então, a graça de Deus, essa graça preveniente, é esse convite. Um convite de Deus que requer uma resposta da nossa parte. E essa resposta é arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento, ele é mais do que apenas sentir um remorso, sentir uma tristeza. O arrependimento, ele é mudança de mente, mudança de direção. Se não houver mudança de mente, de direção, de consciência, não houve arrependimento. No grego, esse termo para arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudança de mente. Então, o arrependimento está relacionado a isso. A minha mente mudou? A mudança na minha mente, ela diretamente vai influenciar nas mudanças, nas minhas atitudes, na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Isso vai demonstrar se houve ou não um arrependimento em mim. Então, implica também em reconhecer o pecado, confessar esse pecado a Deus e decidir abandonar os caminhos de pecado para seguir a Cristo. Por isso que a mudança de mente, ela vai impactar todas as outras mudanças na nossa vida. Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é essencial porque é o ponto de virada em nossa resposta à graça de Deus. A graça preveniente nos traz a consciência do pecado, mas é através do arrependimento que começamos a cooperar com essa graça. O arrependimento é a porta de entrada para a justificação e a santificação. É por meio dele que deixamos a velha vida para trás e abraçamos a nova vida em Cristo. Vamos falar um pouquinho também da importância dessa resposta, a importância do arrependimento. Porque, embora a graça preveniente ela esteja disponível para todos, ela não é eficaz sem a nossa resposta. Então, a graça de Deus depende da nossa resposta. Deus nos chama ao arrependimento, mas não nos força a isso. É algo que nós gostamos de enfatizar, de repetir, para isso ficar bem fixado também na sua mente, no seu entendimento. O arrependimento é algo que tem que partir de nós, não é de Deus. O que Deus faz é a graça preveniente. E, em resposta a essa graça, nós correspondemos com o arrependimento. Nós abrimos a porta para que a graça de Deus opere plenamente, completamente, perfeitamente em nossas vidas, nos justificando, nos regenerando e nos santificando. Então, o processo de justificação, de regeneração e de santificação, que também são atos da graça, só acontecem quando respondemos com arrependimento. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. É o próprio Deus dizendo para nós, né? Jesus dizendo para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, o bater a porta é a graça. Ouvir a voz e abrir a porta é a nossa resposta com o arrependimento. E aí sim, o entrar em casa e cearem juntos é o processo de justificação, de regeneração e de santificação. Muito bem, concluindo o nosso estudo hoje, a graça preveniente é a manifestação do amor de Deus que busca resgatar-nos do pecado antes mesmo de termos consciência disso. Ela é o início da jornada espiritual, nos conduzindo ao ponto em que podemos responder com o arrependimento. O arrependimento é a nossa resposta ativa à oferta de Deus e é através dele que começamos a experimentar a transformação que Deus deseja operar em nossas vidas. A graça preveniente nos prepara para uma vida nova em Cristo e nossa resposta é o primeiro passo nessa caminhada de fé.
Que Deus te abençoe, tá? Que você possa se lançar diante do Senhor, abrir o seu coração para esse amor de Deus que foi na sua direção antes de você buscá-lo, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para você, colocando a sua vida, e que todo esse entendimento, essa ministração possa entrar no teu coração e que você viva de fato esse arrependimento para desfrutar dessa graça de Deus que te resgata. No nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pela graça, Pai. Queremos expressar a gratidão que há em nosso coração. E nesse momento também, Pai, queremos responder com arrependimento. Gera em nós, Pai, em nosso coração, um desejo intenso de viver a vida que agrada ao Senhor. Gera em nós, ó Pai, através da graça, um arrependimento genuíno e que essa mudança de mente desperte outras mudanças na nossa vida, para que realmente possamos demonstrar ao mundo que somos movidos por Tua graça. Que o teu filho e a tua filha que nos acompanham nesse momento sejam alcançados por essa graça e possam responder com amor, com arrependimento, com mudança de vida, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, esse é o primeiro estudo. Já você vai ter aí, né? Segue o estudo, vamos ter a segunda aula, né? Falando sobre a graça também, graça justificadora. Deus te abençoe e até a próxima.